Pessoal, vamos começar nesse vídeo falar sobre os atos administrativos, na realidade a resolução das questões de atos administrativos, e vamos falar sobre espécies. Isso é vídeo da semana 2, dia 1º, ok? A primeira questão, ele vai falar assim, no tocante aos destinatários. Os atos administrativos são classificados como gerais, ou seja, eles são genéricos, eles não atendem a um público, uma pessoa específica, certo? Ou individuais, contrário dos gerais, ok? Nesse sentido, se uma autoridade federal editar um regulamento para disciplinar determinada matéria, então olha, veja, regulamento não vai Não vai ter o que? Caráter individual. Então vai ter o que? Um caráter geral, certo? Vai disciplinar uma matéria. Tal regulamento será classificado como ato geral, perfeito? Pois atingirá todas as pessoas que se encontrem na mesma situação. Perfeita a questão. Olha só. Atos administrativos normativos, que é o caso em questão, são aqueles que contêm comandos gerais e abstratos, ou seja, similar a uma lei, certo? A serem aplicados a todos os administrados enquadrados nas situações neles previstas, são chamados de atos gerais. Então a gente está relembrando aí a matéria, tá? Já os atos normativos, continuando, ou gerais, guardam semelhança com a lei, como a gente já falou, mas o que diferem essencialmente o que se refere aos próprios efeitos de cada um. O ato administrativo normativo, em regra, não pode inovar o ordenamento jurídico, porque quem pode fazer isso somente é a lei, ok? Tendo por fim explicitar o conteúdo e o alcance da lei. Exemplo, um decreto, ok? Em função da qual foi expedido. Assim, em razão da própria Constituição Federal, a qual estabelece que ninguém é obrigado a fazer, deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei, ok? Então, o exemplo clássico aí dos doutrinadores é quem? O decreto, certo? Então, o decreto que é um cara, ele é ato normativo, tem comandos gerais e abstratos, ok? Então, são chamados de atos gerais, guardam semelhança com a lei, mas não se confundem com ela porque não inovam o ordenamento jurídico. Questão número 2. Essa aqui, cara, campeã. Licença é campeã de bilheteria quando se trata em cair em provas, ok? Licença é ato administrativo. Lembram lá? A gente fez assim, ó. Licença. Colocou aqui não vai caber, então vamos puxar de novo, vamos fazer de novo aquela besteirinha que vale a pena, porque cai muito em prova e certamente tem muita chance de cair na sua prova também. Você lembra que eu vou fazer aqui, não? É isso aqui, ó. Licença é um ato vinculado, ok? É um ato administrativo, então, que refere-se ao caráter preventivo de atuação da administração no exercício do poder de polícia. Licença está relacionado ao poder de polícia? Primeira coisa, sim. Aí segunda situação, o exercício do poder de polícia, ele pode ser repressivo ou preventivo, pode ou não pode? Pode. A licença revela um caráter preventivo? Sim. Exemplo, alvará, certo? Licença, um tipo de licença pode ser o alvará. Então, para você construir, por exemplo, um prédio, você vai precisar de um alvará. Esse alvará, ele vai ser feito um estudo prévio para verificar se esta construção ela atende às normas de segurança, por exemplo. Então, revela um caráter preventivo? Sim, certamente. Então, olha só.
pode ser exercido em caráter preventivo, poder de polícia, ou repressivo, ok? O preventivo, o poder de polícia é a adição de atos normativos da administração, regulamentos, condições e restrições estabelecidas em lei. Exemplo aí, então, fiscalização de normas dessas, concessão de licença, que é o que? Um ato vinculado, e autorização, um ato discricionário. Então, licença está aí no rol dos exemplos preventivos, de caráter preventivo do poder de polícia, ok? Repressivo é o que? Depois que já aconteceu a M, então interdição da atividade, demolição de obra, apreensão, destruição de mercadoria, aplicação de multa. Questão número 2, aliás, 3. Considerando a situação hipotética, julgue o ato seguinte. Ele vai falar aqui em cima, vamos ver se a gente resolve sem olhar lá. O decreto desapropriatório é considerado um ato vinculado. Vamos ver aqui em cima. Prefeito de determinado município ouve por bem, dentro do seu critério de conveniência e oportunidade, tá vendo? Ouve por bem. Isso aqui está me dando a pista que é o que? É um ato discricionário. Certo? É um ato discricionário. Desapropriar terreno com vistas a construir um hospital. No entanto, em vez de hospital, construir uma escola pública. Isso aqui é aquele exemplo da predestinação, certo? Você vai ver aí uma questão que cai esse assunto. Considerando a situação hipotética apresentada, então ele vai dizer que o decreto, nesse caso, no contexto aí, ele aqui é um ato discricionário. Existe decreto desapropriatório? Sim. Aliás, ato desapropriatório, decreto desapropriatório que é considerado um ato discricionário? Tem ou não tem? Tem. É esse daí. E o ato vinculado? Tem? Tem. Qual é o caso? Quando eu tenho uma pessoa cultivando droga, cultivando lá maconha, certo? Pé de maconha. Vai acontecer o quê? Vai acontecer que o poder público vai emitir um decreto vinculado desapropriatório. Mas nesse caso aqui o que? Está dentro da discricionalidade do prefeito, ok? Questão 4. Se olha isso aqui, você morre, né? Vamos lá. Vamos voltar aqui, vamos ver se vai falar. Se a gente vai precisar ir lá. O alvará de funcionamento emitido inicialmente é considerado como ato vinculado e não discricionário. Perfeito? Então, ele está perguntando, depois que você lê tudo aquilo ali, ele vai te fazer a pergunta. Alvará de funcionamento do hospital ali em questão, ele vai dizer que um alvará de funcionamento emitido inicialmente é considerado que um ato vinculado. Sim ou não? Resposta, sim. Nesse caso, um alvará de funcionamento, nesse caso vai ser o que? Uma licença. E uma licença é o que? Um ato vinculado. Perfeito. Vamos ver o que a Maria Silva Zanella de Pietro vai falar. Alvará, alvará ele vai falar que é um instrumento pela qual a administração pública confere licença ou uma autorização. Tem as duas coisas. Alvará pode ser de licença ou de autorização para a prática de ato ou exercício de atividades sujeitas ao poder de polícia do Estado. Mais resumidamente, alvará é o instrumento da licença ou da autorização. Ele é a forma, o revestimento exterior do ato. A licença e a autorização são o conteúdo, certo? Então está me dizendo aqui, o alvará pode ser uma licença ou uma autorização. Continuando, para o exercício das atividades ou para a prática de atos sujeitos ao poder de polícia do Estado, existe-se alvará de licença ou autorização. Aqui, primeiro caso, alvará de licença, alvará de licença é o que? Um ato, aqui, alvará de licença é um ato vinculatório, perfeito? Vinculatório. Já, porque a lei então prevê requisitos diante das quais a administração é obrigada a conceder o alvará.
é o que ocorre na licença para dirigir veículos automotores e para determinadas profissões e também para construir. Quem fala isso? Maria Silva Zanella de Pietro. O CESP segue essa linha, então fala que o alvará de licença é um ato vinculado. Perfeito? Perfeito. Questão número 5. E vai falar assim: o ato administrativo pendente pressupõe um ato perfeito. Primeiro, o que é um ato perfeito? O que é um ato pendente? Nós estudamos aí o conceito de ato. E no conceito de ato nós vimos lá que nós temos o que? Para ser perfeito, o que é necessário? Ter o que? A competência. Já fiz errado, vamos apagar aqui. É o Confiformob, lembra? O famoso Confiformob aí. Que então é o que? Competência. Finalidade. Motivo. Que mais? Ó, eu nem coloquei aqui na ordem certa. Forma, motivo e objeto, tá? Rapidamente, competência é a quem a lei atribui a responsabilidade, vamos dizer assim, para a emissão daquele ato, certo? Então veja que não está ligado se o cara tem ou não a competência, no sentido de ele ser hábil em uma determinada tarefa. Como nós dizemos no dia a dia, esse cara tem competência ou ele é incompetente. Não é nesse sentido. É no sentido de que, se ele, por exemplo, é um professor professor federal aí, ou seja, um professor que seja um servidor público federal que atua numa universidade federal, ele tem uma porcaria de uma aula. A pergunta é: ele tem competência para ministrar a aula? Tem, porque está investido num cargo que lhe confere a competência. Percebe que você não está analisando a qualidade da aula dele? Então, competência. Finalidade sempre o que? O interesse público. O motivo. Forma. Vamos tirar aqui primeiro, vamos pular para a forma. Forma é a exteriorização do ato, quase não saiu. E motivo e objeto, você analisa sempre os dois juntos. O objeto é a forma. Perdão, desculpa. Objeto é o verbo, vamos dizer. Por exemplo, uma desapropriação. Então o ato é de desapropriar. Quem é o objeto? É a desapropriação, ou seja, nesse caso o desapropriar, que é o verbo, certo? O motivo vai ser o porquê de desapropriar, vai ser a resposta. Por exemplo, cultivo de plantas de entorpecentes, certo? Então essa aí é a regra. Ou então quer dizer o que? O ato que ele é perfeito, ele vai ter todas essas condicionantes. Agora o ato administrativo pendente, ou seja, está pendente de alguma coisa depois de ter passado por todos esses estágios, vamos dizer assim. Então o ato pendente pressupõe o que? Uma condição. Tá, falta uma condição posterior, certo? Exemplo: o ato ele vai entrar em vigor daqui a 90 dias. Então ele tem o que? Ele é um ato pendente, vai entrar em vigor esse ato daqui a 90 dias, mas ele pressupõe o que? Um ato perfeito, porque ele teve todos os estágios aí da formação do ato administrativo. Então tá correto. Mas veja só, o ato eficaz, quando além de perfeito, então eficaz tem que ter
a eficácia quando perfeito, o ato administrativo está apto a gerar efeitos imediatamente, ok? Se o ato não pode gerar seus efeitos jurídicos por depender de termo, condição ou outro ato complementar, o ato vai ser o que? Ineficaz ou pendente. Ou seja, que nós falamos ali agora, exemplo, nós trouxemos que o ato é perfeito, que ele reúne todas as atribuições do ato, certo? Mas ele está o que? Pendente. Por quê? Está faltando algo que a gente trouxe ali que vai entrar em vigor numa outra data certa, futura. Então, ele está trazendo o que? Uma condição complementar. Qual é a condição complementar que nós usamos? O termo é uma data certa, conhecida, enquanto a condição é uma situação incerta que poderá ou não vir a ocorrer em data desconhecida. Ou seja, o ato ele pode ser perfeito, mas ineficaz, porque ele está faltando o que? Uma condição. Então essa é o núcleo, o cerne da questão, certo? Então eficaz está pendente de condição. Qual é a condição? A condição pode ser o que? O termo, depender de termo, condição ou outro ato complementar, certo? Mas leva para a prova sempre essa situação aqui, condição, que você vai saber que condição está englobando a termo ou o ato ou outro ato complementar, ok? Exemplo aqui, ó, assim um decreto já publicado no Diário Oficial da União entrará em vigor dia 1º de janeiro do exercício seguinte. Hoje um ato pendente de termo, certo? Então hoje, na data da emissão, dizendo assim, ó, a partir do dia 1º vai entrar em vigor, 1º de janeiro do próximo ano. Então ele está pendente. Então nesse caso ele aqui é um ato perfeito, mas ele é ineficaz, perfeito? Então beleza, vamos continuar. Questão número 6, essa questão número 6 para você ficar de olho. Olha só, o ato administrativo pode ser inválido? Pode ou não? O que é inválido? Está contrário à lei. Pode ser? Pode. E ainda assim eficaz? Sim, porque ele goza do que nós chamamos de presunção de legitimidade. Perfeito? Perfeito. Quando, apesar de não se achar conformado às exigências normativas, ou seja, está em desconformidade da lei, com a lei, então ele vai ser o que? Um ato inválido, ok? Mas produz os efeitos porque ele é eficaz e tem o que? Presunção de legitimidade, que eles são inerentes, mas não é possível que o ato administrativo seja ao mesmo tempo perfeito, inválido e eficaz. Não é possível? Resposta: é possível. Por quê? Veja assim, seguinte, perfeito, ele vai ter o que? Todas as condições do de forma aqui. Então ele vai ter aqui todos os elementos do ato administrativo, então ele é perfeito e ele goza de presunção do que? De legitimidade. Então ele entrou no mundo jurídico com vício de legalidade, mas ele tem presunção de legitimidade, então ele vai ser o que? Então, um ato inválido, mas o que? Produz seus efeitos eficazes. Então é perfeito isso? Perfeito. Vamos dar uma olhada em cada uma dessa aqui. Olha só, o ato pode ser perfeito, válido e eficaz. Esse daqui, quando ele tem o que? Reúne todos os requisitos, ele é válido porque está em conformidade com a lei e eficaz que ele está produzindo os seus efeitos. Então cumpriu o seu ciclo de formação, perfeito, encontra-se em conformidade com a ordem jurídica, válido, disponível para a produção dos seus efeitos que lhes são inerentes, eficazes. Agora ele pode ser o que? Perfeito, inválido e eficaz. É o nosso exemplo ali, perfeito
quando que cumprido o ciclo de formação, ainda que contrário à ordem jurídica, ou seja, inválido, encontra-se produzindo seus efeitos que lhes são inerentes, certo? Então, para que ele seja anulado, lembram o desfazimento dos atos? O ato pode ser anulado, pode ser revogado. Um ato anulado quando está eivado de vícios, tem vícios nele, ou seja, tem vício de legalidade, ele é um ato inválido, ele é um ato viciado, é um ato que está contrário à lei, mas ele está produzindo seus efeitos. Então agora vai ter que o administrado comprovar, certo, que o ato é inválido, então por provocação, ou de ofício mesmo, pelo princípio da autotutela, lembra? Princípio da autotutela, a administração pode rever seus atos aí. Então, quando o ato for inválido, ou quando o ato for ele for contrário à lei, eu vou anular, perfeito? Então seria isso. O que mais? Ainda nós temos o ato que ele pode ser o que? Perfeito, conforme, válido, em conformidade com a lei, mas o que? Ineficaz, ou seja, falta, vamos colocar aquela situação lá, falta uma condição, certo? Nós vamos usar essa situação, falta uma condição. Quando eu colocar isso daqui, pode ser a termo, uma condição, ou pendente de uma outra situação aí, mas não precisa se preocupar com isso, que se ele trouxer a definição vai ficar fácil, porque você vai ver que está faltando uma condição, ok? Cumprindo o ciclo de formação, encontra-se em consonância com a ordem jurídica. Então, o ato ele é perfeito e válido. Cumpriu o ciclo, encontra em consonância com a ordem jurídica. Agora, mas, ou seja, contudo, ainda não se encontra disponível para a produção de seus efeitos. Então, ele não está produzindo ainda seus efeitos, que eles são próprios por depender de um evento futuro para lhe dar eficácia. Certo? Exemplo, está faltando a publicação desse ato. Então esse ato não foi publicado, não atendeu ao princípio da publicidade, então esse ato ainda é o que? Ineficaz. Exemplo, a tua nomeação, certo? Você vai ser nomeado no seu concurso, então o dirigente do órgão está com o ato de nomeação sua, então ele já tem todos os requisitos agora lá em cima da mesa dele, assinou a sua nomeação, tem lá então a confiformob, ou seja, competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Ele é válido, está em conformidade com a lei, certo? Nesse caso aí com a lei do Estatuto dos Servidores 8.112, mas está em cima da mesa dele ainda, não mandou para o Diário Oficial da União. Então ele é o que? Um ato perfeito, é um ato válido, mas ainda não pode produzir efeitos porque está carecendo aí do evento futuro para lhe dar a eficácia, que nesse caso nosso exemplo vai ser o que? Uma publicação no Diário Oficial da União para atender ao princípio da publicidade, perfeito? Então, essa aí é a situação. Outra, ato ele pode ser perfeito, quando ele é perfeito, confiformob, atende todos os elementos. Inválido, contrário à lei, então ele está contrário à lei, e ainda ele é o que? Ineficaz. Pode ser isso? Pode. Exemplo, está contrário à lei, está na mão do dirigente, vamos supor, também um ato aí de nomeação de servidor, certo? Mas tem lá os 10 primeiros colocados, você está entre eles, aí pula eles e vai nomear o 11º. Ele fez então um ato perfeito no sentido de ter o que? Reunido todos os elementos do ato administrativo, o confiformob, mas ele está o que? Contrariando uma lei, certo? E a Constituição Federal inclusive. Então ele é um ato inválido, mas ainda não ocorreu o que? Publicação no Diário Oficial da União. Então ele pode ser perfeito, inválido, ineficaz. Pode.
cumprindo o ciclo de formação. Cumpriu o ciclo de formação, ele é o que? Perfeito. Ato encontra-se em desconformidade com a ordem jurídica, ele é o que? Inválido. Ao tempo que não pode produzir seus efeitos por encontrar-se dependência aí de um evento futuro. Nosso exemplo aí foi o que? A publicação no Diário Oficial da União. Perfeito? Perfeito. Então, são esses os 4 casos que nós temos. Perfeito? Então, ó, perfeito, 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 perfeito. Então, 4 perfeito. E pode ser válido ou inválido, válido ou inválido, válido ou inválido. Ou é ainda o que? Eficaz, eficaz, ineficaz, ineficaz. Então, dá para nós colocarmos assim, ó, um ato administrativo, ele pode ser o que? Primeira coisa, ó, tudo tem o que? Ó, perfeito. Ou seja, senão não é ato administrativo, percebe? Então, um ato administrativo, ele é perfeito. E ele pode ser o que? Válido e inválido. Então, válido e inválido. Perfeito, ou seja, aqui ó, vamos puxar rapidinho aqui, ó, concluiu o seu ciclo de formação. Então eu não vou colocar tudo isso aqui, só vou colocar aqui embaixo assim, ó. Confiformob. E aqui relaciona-se a lei, certo? Que é o caso que aqui, ó, se está em conformidade com a ordem jurídica, ok? Com a lei. Agora o ato válido, ele pode ser o quê? Acho que vamos pôr, vamos pegar uma só para ficar melhor ainda. Não vou colocar aqui. E vou colocar mais abrangente. Então agora eu fecho aqui e abro assim. E vai ser eficaz ou ineficaz. Certo? Então olha só. A gente reuniu todos aqui, perfeito? Então olha, um ato pode estar, um ato administrativo, para ser ato administrativo tem que ser o quê? Tem que ser perfeito. Então um ato imperfeito não é ato, porque ele não tem o confiformob, ok? Agora, ele é o que? Válido ou inválido. O válido pode ser eficaz ou ineficaz, ou o inválido pode ser eficaz e ineficaz, ok? Então as questões que forem relacionadas a ele vai ter esse formato aqui, vai ser fácil de você responder. Questão número 7. Essa questão número 7 é uma questão que palhaçada, porque olha só, determinado estado brasileiro criou por meio de lei estadual uma agência dotada de autonomia financeira, funcional e administrativa com a finalidade de observada a competência própria dos entes federados, controlar e fiscalizar, bem como normatizar, padronizar, conceder e fixar tarifas dos serviços públicos delegados nas áreas de transporte e de telecomunicações. De acordo com a lei, os integrantes dessa agência, então, integrantes dessa agência devem ser nomeados após aprovação em concurso público de provas. Então, nomeação após concurso público de provas. Continuando. Sem investidura do diretor-geral. Então, diretor-geral da agência, ele não vai ser necessariamente por concurso público de provas, tá? Então, se a investidura do diretor-geral da agência pelo governador do estado depender por força de lei estadual que criou da aprovação da Assembleia Legislativa,
do Estado, esse ato de investidura classifica-se quanto a formação de ato composto. Então veja, primeiro eu vou ter um ato de investidura, certo? Mas eu vou ter mais um outro ato, que é o que? Ato de aprovação. Então veja, o que está dizendo aqui? Que eu tenho dois atos para que ocorra a nomeação do diretor-geral. E o CESP diz que isso daqui é um ato composto e eu tenho que julgar se está certo ou errado. Antes de eu responder a pergunta, o CESP colocou que estava errado. Mas vamos ver agora a definição segundo a doutrina de ato composto. A Maria Silva Zanella de Pietro vai falar que ato composto é o que resulta na manifestação de dois. A gente viu que foram dois ou mais órgãos. Não foram dois? Foram. Aqui no caso do governador, aqui no caso do Poder Executivo e aqui no caso do Poder Legislativo, que é a Assembleia Legislativa. Em que a vontade de um é instrumental em relação ao outro. Quem é instrumental nesse caso? Esse aqui é a aprovação. Instrumental, acessória. Que edita o ato principal. Enquanto, agora vem a outra definição que o examinador ele trouxe aí para você definir se era um ato complexo ou um ato composto, ok? Então, ato composto, dois ou mais órgãos, a vontade de um é instrumental em relação ao outro. No ato complexo, fundem-se as vontades para praticar um só ato. Então, agora tenho fundido duas vontades de um órgão para praticar um único ato. Exemplo clássico da doutrina relacionado a isso. Ato aposentadoria de servidor. Vai ter o quê? Vai ter fundido duas vontades para praticar um só ato. Exemplo, temos manifestação do ministério, por exemplo, de uma agência, onde o servidor estiver prestando seu serviço. E depois vai concluir com o quê? Com a apreciação do TCU. Então, teve apreciação do TCU, agora sim que consolidou que um só ato, a aposentadoria. No ato composto, praticam-se dois atos, um principal e o outro acessório. E no ato complexo é um só ato. Então essa é a distinção entre os dois, perfeito? Agora a Maria Silva Zanella de Pietro, ela vai falar um exemplo como ato composto. Podemos citar então a nomeação, olha só, uma nomeação dos ministros do STF. Nesse caso, teríamos um ato principal, que é a nomeação efetuada pelo presidente da República, ou seja, aqui ó, mesma situação que nós vimos ali agora, ó, poder executivo mais e o outro acessório secundário, aprovação no Senado Federal. Senado Federal é o que? Poder legislativo. Então os dois têm aqui agora uma nomeação. Volta. Ó, aqui nós temos quem? Poder executivo. E aqui nós temos quem? Poder legislativo. Não é a mesma coisa? É. Mesma coisa, o exemplo similar, vamos melhor dizendo, que a Maria Silva Zanella de Pietro trouxe, mas o CESP diz que o que? Era errado. Veja ainda aí que outros autores falam do direito descomplicado. Ato administrativo complexo é o que necessita para a sua formação da manifestação de vontade de dois ou mais
diferentes órgãos ou autoridades. Significa que o ato não pode ser considerado perfeito, completo, concluído, formado, com a manifestação de um só órgão ou autoridade, certo? Então, no caso da aposentadoria. Olha o pulo do gato aqui. O CESP, ele vai trazer na nossa apostila aí a questão 29, o que ele entende por ato complexo, o que ele entende por ato composto. Ato complexo, manifestação de dois ou mais órgãos se fundem para formar um único ato. Ato composto se pratica pratica um ato administrativo principal que depende de outro ato para a produção plena de seus efeitos. Perfeito? Então veja que a questão trouxe uma situação similar aí que a doutrina traz aí, e o CESP colocou que estava o que? Incorreta, beleza? Então infelizmente aí temos essas questões aí. Continuando, então caiu uma questão parecida com essa daqui, investidura. Você vai ter que decidir se você vai responder ou vai deixar em branco, se vai responder certo ou errado, ok? Então, pela doutrina está errado, pelo CESP aí está certo. Nesse caso aí você vai decidir na hora, infelizmente aí tem essas situações. Aqui tem uma questão que eu chamei questão bola fora. Por que bola fora? Não é o que está previsto na nossa edital agora. Nós estamos estudando sobre atos administrativos. E nesse caso, apesar de que a autorização de porte de arma de fogo é uma espécie de ato administrativo, está aí relacionado ao poder de polícia, mas ela engloba uma legislação que não está agora no nosso edital, certo? Então, por exemplo, a MPU não vai cair aí porte de arma de fogo. Mas, de qualquer forma, vamos já responder muito rapidamente. Então, é uma autorização. Existem dois tipos de autorização de porte de arma de fogo, uma regional e outra federal. Não, só existe a federal, quem faz isso é a Polícia Federal. Olha só, 10.826 vai falar que existe o SINARMA, que a autorização de porte de arma de fogo ela é para todo o território nacional, não é regional, e quem dá é a Polícia Federal, perfeito? Então essa aí é uma bola fora, cai na tua PRF, beleza, pode anotar, PF também. Questão 9. Em relação aos atos administrativos, considere os conceitos cujos âmbitos estão graficamente representados. Então ele vai falar aqui perfeição, qualidade do ato cujo ciclo de produção completou-se. A gente já viu isso. Eficácia, qualidade do ato que é apto a produzir seus efeitos, ok. E validade, que ele está em conformidade com o ordenamento jurídico. Então perceba que um ato ele pode estar aqui dentro, ou seja, ato ele é válido, eficaz e perfeito, ou ele pode ser aqui válido, aqui válido, perfeito, mas ainda ele não foi publicado. Exemplo lá na sua nomeação, como eu trouxe aí, ok? Ou pode ser ainda o que? Válido, aqui válido, eficaz sem ser perfeito, aí não, certo? Então aqui eu não posso. Por quê? Perfeito, ele tem que ter o que? O ciclo da produção dele, certo? Senão ele nem sequer vai ser o que? Um ato administrativo, a gente viu agora há pouco. Então ele não pode estar aqui nessa como que eu posso dizer? Nessa representação gráfica aqui dentro aqui, ok? Então aqui ele não pode estar, aqui ele pode estar, aqui ele pode estar. Agora aqui ele pode estar? Sim. O ato pode ser o que? O ato pode ser perfeito, eficaz e inválido. Aqui não. Vamos ver o que ele vai perguntar. Quanto ao conceito de perfeição, o gráfico está errado em parte, pois todo ato perfeito é eficaz.
estava indo bem. Aqui, ó, todo ato perfeito, eficaz. Olha aqui o que nós trouxemos aqui, ó. Nós trouxemos aqui uma situação que o ato pode ser o que? Válido, perfeito, mas ainda não está produzindo seus efeitos. Então ele é ineficaz. Então não é todo ato. Então todo ato está errado. Aí, o ato pode ser perfeito. Não é nenhum desse aqui. Perfeito, válido e ineficaz. Perfeito. Questão número 10. Questão número 10 é para você tomar cuidado aí, ok? Vamos ver. Um indivíduo inscreveu-se em um concurso público utilizando documentos falsos, falsificados, pois não preenchia requisitos legais para inscrição. Como a falsificação não foi descoberta, o criminoso logrou aprovação. Criminoso esperto, criminoso estudioso, aí ó, logrou aprovação. Só que não, né? Nomeação e posse no cargo público. Entrou em exercício e praticou diversos atos que produziram efeito. Então praticou atos. Esses atos, meu povo, produziram efeitos. Só que esses atos, eles são o que? Em regra, eles são o que? Inválidos. Porque o que? Vício. Eles são viciados aí, tá? Porque esse cidadão que se investiu num cargo público, ele não poderia, porque não atendeu os requisitos legais. Então esses atos são inválidos, ele não tem competência para isso. Até o funcionário ser descoberto meses depois, quando após o devido processo legal, tais atos foram anulados, ok? Então diz que foi ilegal e foram anulados. Aqui já vem a resposta, tá vendo? Eu esqueci de trazer. Tá, tudo bem. Nessa situação, os atos administrativos derivados da inscrição do candidato até a descoberta da falsidade foram inválidos, sim, contrários à lei, mas estavam produzindo efeitos. Pode ser? Pode. Correto. Olha aqui a Maria Silva Zanella de Pedro vai falar. O servidor está em situação irregular, então nesse caso, o caso que eu dei um exemplo lá, porque não preenche os requisitos para o exercício do cargo ou porque ultrapassou o limite da idade para continuar no cargo, ou seja, tem a compulsória de 70, que estavam querendo aumentar para 75, e o nosso digníssimo presidente querendo aumentar para 140, né? Ou porque está em situação de acumulação irregular. Acumulação irregular de cargo são os casos que não pode acumular, são os casos previstos na Constituição Federal, a gente vai ver aí isso logo adiante. Enfim, porque existe algum tipo de irregularidade em sua investidura, certo? Então, a rigor, os atos por ele praticados seriam o que? A rigor, vamos por aqui, a rigor, onde é que está aqui? A rigor, os atos seriam o que? Seriam ilegais, certo? Então, a rigor, atos seriam ilegais, porque estando irregularmente no exercício do cargo, emprego ou função, ele não teria competência para a prática dos atos administrativos. No entanto, mantém-se os atos por ele praticado, uma vez que, tendo aparência de legalidade, geraram aos destinatários a crença da validade do ato. Um exemplo, uma certidão, o cidadão emitiu uma certidão de tempo de serviço de uma pessoa, e essa pessoa se aposentou. Depois de 6 anos foram descobrir que esse cara está investido de forma irregular no cargo. Perfeito? Lembra lá que os atos ilegais, eles decaem em 5 anos. No caso dele foi 6 anos, mas eu posso anular? Posso. Por quê? Teve o quê? Má fé. Perfeito? Agora, os terceiros de boa fé continuam o quê? Valendo aquele ato. Mas a rigor o ato é o quê? Ilegal. Então por isso que a nossa questão está correta. Voltando aqui, ó. Foram inválidos, mas produziram efeitos. Perfeito.
então teve aparência de legalidade, ok? A doutrina, então, ainda continuando aqui, vai falar sobre pessoas de boa fé. A gente já falou sobre isso. Isso aí é para trazer aí a presunção da veracidade e da segurança jurídica. Questão número 11. Aqui ele vai falar, julgue o item seguinte, o clássico exemplo de ato inexistente. Aqui eu trouxe uma caveirinha porque é o que? É uma questão que vai exigir um pouco mais de você, perfeito? Vai falar então, o clássico exemplo de ato inexistente é o ato praticado pelo usurpador de função pública. Perfeito? Perfeito. Mas admite-se também o uso da expressão do ato inexistente para designar atos cujo objeto seria materialmente impossível, como a nomeação de pessoa morta. Resposta correta. Celso Antônio Bandeira de Mello vai falar sobre isso. Olha só. O ato será inexistente quando houver ausência do objeto, isto é, da coisa sobre o que o ato administrativo dispõe. Ou seja, nesse caso aqui, nomeação de uma pessoa que não existe mais, que morreu. Sem objeto material e juridicamente possível, não pode surgir do ato jurídico algum, seja ele administrativo ou de qualquer tipologia. Como exemplos, cita a intimação por edital de pessoa morta, decreto que exonera servidor já falecido. E nesse nosso caso aqui, é o que? A nomeação de uma pessoa morta, então é o que? Um ato inexistente por causa do que? Da ausência do objeto, perfeito? Então é uma questão muito bem elaborada, uma questão muito bem fundamentada aqui, logicamente. Olha só para quem cai, ó. Uma pessoa que vai trabalhar, vai ser operadora do direito aí na administração pública, perfeito? Então, uma questão bem elaborada, mas não quer dizer que se caísse para você, dificílimo cair, você não poderia estar aí marcando, porque ato inexistente vai ter o que? Ausência do objeto. Matou a questão, corre para o abraço. Aqui nós temos uma outra situação que é o que? Uma outra questão bola fora. Por enquanto a gente não vai ver isso aqui, porque nós estamos falando aí sobre concessão de direito real de uso. Então isso daí é de bens públicos, não cai no nosso edital, então em tese a gente não precisava estar vendo. Mas vamos lá. A relação jurídica passaria a existir, aqui ó, não dá para fazer sem lei acima aqui. Uma lei do município de Manaus estabeleceu que a partir de dia 1º de 12 de 2003, para estacionar veículos em uma determinada área pública do centro da cidade, a esta que atualmente é destinada para fins de estacionamento gratuito, os motoristas passariam a ter que pagar aos cofres municipais a quantia de R$1 por hora. Então aqui ele está dizendo que tem um contrato, você está afirmando um contrato. Não, estaria errado. Nesse caso nós teríamos o que? Uma autorização de uso. Então a autorização de uso é um ato administrativo negocial, unilateral, discricionário, precário, pelo qual o Estado, sem licitação e sem autorização legislativa, faculta a particulares a utilizar um bem público com certa exclusividade em caráter gratuito ou, nesse caso aqui, um caráter oneroso, então autorização de uso, perfeito? Sem muitas delongas, porque direito real de uso não cai na nossa prova. Questão 13. Os atos administrativos classificam quanto à formação da vontade administrativa em atos simples, compostos, a gente já viu agora há pouco, e complexos, constituindo a aposentadoria de um servidor público um exemplo de ato complexo. Perfeito? Perfeito. Então isso daqui, guarda aí para a tua prova. Ato complexo. Então, tenho manifestação de dois órgãos para formar um único ato. Nesse caso aqui, o ato de aposentadoria. Ministério A manda para o TCU e o TCU analisa e aprova. Aprovou, tem aposentadoria. Ok? Então, ato complexo. Questão 14. Considera que servidor público federal tenha sido aposentado
mediante portaria publicada no ano 2008 e que em 2010 o TCU tenha homologado, tá vendo? Então é um ato que a gente acabou de ver o que? Complexo. Então, servidor público federal aposentado mediante portaria publicada no ano 2008 e depois foi homologada em 2010 pelo TCU. Nessa situação hipotética, esse ato caracteriza como ato complexo. Perfeito? Perfeito. Visto que para seu aperfeiçoamento é necessária a atuação do TCU e do órgão público que estava vinculado ao servidor. Questão ótima aí para você guardar aí para a tua prova. Falou em aposentadoria, está falando sobre ato complexo. Questão 15 derradeira neste bloco, ok? Vamos tentar responder aqui. Não dá. Lucas foi aprovado em concurso público de provas e títulos para o cargo de analista administrativo da Anatel. Considerando que o prazo de validade do concurso expirará em julho de 2009, com a possibilidade de prorrogação por mais um ano. Ou seja, então ele foi o que? Por igual período, ou seja, ele tem validade de um ano, podendo ser prorrogado por igual período. Ou seja, em julho de 2010, Lucas resolveu encaminhar um e-mail para a ouvidoria da agência indagando se o presidente prorrogaria ou não o certame. A ouvidoria da Anatel respondeu a Lucas que a contratação de pessoas na agência por meio de concurso público é um ato de gestão. Ato de gestão e não ato de império. E que a prorrogação do concurso constitui-se um ato discricionário. Vamos ver isso? Vamos lá. As informações prestadas pela ouvidoria estão corretas, pois a contratação de pessoal por meio de concurso público para a composição de quadro funcional é caracterizado como ato de gestão, não intervindo à vontade dos administrados na sua prática. Vamos lá. O que ele está me dizendo aqui? Que o concurso público aí, a contratação de pessoal está relacionada a ato de gestão e não ato de império, e constitui-se um ato discricionário, certo? Primeiro, prorrogação é ato discricionário? Por que é ato discricionário? Porque ele pode ser o que? Até 2 anos, podendo, ou seja, duas possibilidades, que você pode ter a validade de até 2 anos, então pode ter 1 ano, 6 meses ou até 2 anos. E depois, quando você for prorrogar, a gente vai ver isso daqui a pouco, na 8.102, tá? Depois, quando você for prorrogar, você vai ter que prorrogar por igual período. Mas se você for prorrogar, ou seja, é um ato que discricionário. Agora, o ato de gestão é um ato de gestão? Não é um ato de gestão. Por que não é um ato de gestão? A contratação de servidor público por meio de concurso público não é um ato de gestão, e sim um ato de império. Por quê? Porque o servidor, aliás, o candidato, ele vai estar condicionado às regras do edital. Perfeito? Então as regras do edital vão amarrar ele aí, as regras do edital vão ter o que? Caráter de gestão, não, de império. Certo? Que a administração não está agindo de pé de igualdade aí, no caso aí dos atos de gestão. Mas vamos ver aqui alguma coisa relacionada a isso. O prazo de validade do concurso será de até 2 anos, prorrogável, então discricionariedade igual período, então ato discricionário. Agora, segunda parte. A aprovação em concurso público subordina o particular à adesão de um ato regra, que é o que? Ato de império. Perfeito? Atos de império, tá aqui, ó. Quando o próprio nome denuncia, refere-se aos atos estatais cercados de todas as prerrogativas públicas. Em tais atos, a administração se vale de composição de supremacia frente ao particular. Exemplo, interdição de estabelecimento poluidor, ato de desapropriação do imóvel para fins de reforma agrária, e no nosso caso aqui também o que? Aprovação no concurso público vai estar subordinado então ao particular ao ato de adesão, então o que? É um ato de império também. Atos de gestão
é o que? Não são considerados pela doutrina majoritária como típicos atos administrativos, certo? Então não são considerados como típicos atos administrativos. Isso porque praticados pelo Estado em posição de igualdade, quase horizontalidade, regidos predominantemente por normas de direito privado. Ó, predominantemente por regras de direito privado. Atos administrativos são regidos predominantemente por regras de direito o quê? Público, beleza? Então são atos unilaterais regidos pelo direito público. São exemplos aqui então no caso: seguro, financiamento e locação. Atos de expediente são o quê? Simples tramitação processual sem qualquer conteúdo decisório. Exemplo aqui: rotinas administrativa do setor de protocolo. Então, voltando à questão, aqui estamos falando sobre concurso público. Então não temos aí então uma horizontalidade, certo? Não tem, então não é regido por normas de direito privado e sim por normas de direito público. Então está incorreta a nossa questão. Beleza, meu povo? Um abraço, até a próxima.